Amados irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor, é uma alegria podermos nos reunir neste momento de oração, unidos em fé e em esperança. Hoje meditaremos em Hebreus capítulo 13, versículo 17, que diz: Obedecei a vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Este versículo nos lembra da importância de valorizarmos, respeitarmos e obedecermos aqueles que o Senhor levantou como líderes espirituais sobre nossas vidas. Eles não estão ali por acaso, mas para velarem por nossas almas com responsabilidade diante de Deus. Quando reconhecemos a autoridade espiritual que vem do Senhor, abrimos espaço para que a bênção do céu flua sobre nós, pois a liderança guiada por Deus é instrumento de cuidado, ensino e proteção. Obedecer com coração sincero não é peso, mas caminho de maturidade espiritual, para que nossos líderes possam exercer o ministério com alegria e não com peso, trazendo edificação para toda a igreja. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos em Tua presença, reconhecendo que Tu és o cabeça da igreja. Nós Te agradecemos por cada líder espiritual que o Senhor levantou para nos orientar. Pastores, mestres, evangelistas, diáconos, obreiros, cada um que com dedicação cuida das nossas almas. Nós Te pedimos que derrame sobre eles sabedoria, discernimento, paciência, amor, coragem para conduzir o Teu povo no caminho da verdade, que nunca falte força em seus corações, que nunca lhes falte a presença do Teu Espírito. Pai amado, como diz Tua palavra em Hebreus capítulo 13, versículo 17, os líderes velam por nossas almas como quem deve prestar contas. Por isso intercedemos por eles, para que cada um cumpra o ministério com temor e responsabilidade, que sejam sustentados em santidade, que tenham a visão clara do Teu propósito, que sejam protegidos contra ataques do inimigo, que sejam guardados em seus lares, em suas famílias, que tenham descanso renovador em Ti, Senhor. Nós Te pedimos pelos pastores que muitas vezes choram em secreto, que carregam fardos que o rebanho não conhece, que sentem o peso da responsabilidade espiritual. Nós Te suplicamos que sejas o sustento deles, que coloques em seus corações a alegria do ministério, que cada lágrima seja transformada em renovo, que cada desânimo seja substituído por força, que cada luta seja vencida pela certeza de que Tu és o Deus que chama, que capacita, que sustenta. Pai bondoso, nós também Te pedimos pela igreja, para que sejamos submissos à liderança, reconhecendo que a obediência é também uma forma de adoração a Ti. Dá-nos corações humildes, dispostos a ouvir, a aprender, a seguir a instrução que vem de Ti por meio dos Teus servos. Livra-nos da rebeldia, da murmuração, da ingratidão. Ensina-nos a honrar aqueles que dedicam a vida por amor ao Evangelho, para que o ministério deles seja leve, para que possam servir com alegria e não com gemidos. Deus fiel, nós Te pedimos por cada líder que enfrenta perseguição, que prega em lugares hostis, que anuncia a Tua palavra em meio à resistência. Guarda o Senhor, dá-lhes coragem, fortalece suas mãos, abre portas para que o Evangelho avance. Não permitas que a chama se apague. Não deixes que o desânimo os vença. Sustenta-os com Tua mão poderosa. Mostra-lhes que o trabalho no Senhor não é vão, que cada semente plantada trará frutos eternos. Senhor, nós também lembramos das palavras de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 ao 13, que nos orienta a reconhecer aqueles que trabalham entre nós, que presidem no Senhor e nos admoestam. Pedimos que possamos viver em paz com nossos líderes, respeitando-os, amando-os, orando por eles, apoiando-os em suas necessidades,
que sejamos igreja madura, que coopera, que edifica, que sustenta, que caminha junto em unidade. Pai, nós te pedimos ainda por aqueles que estão iniciando no ministério, que ainda enfrentam inseguranças, que estão aprendendo a lidar com responsabilidades. Dá-lhes graça, dá-lhes coragem, dá-lhes maturidade. Ensina-os a depender mais de ti do que de suas próprias forças. Que não se deixem vencer pela ansiedade, que não se intimidem diante das dificuldades, mas que aprendam a confiar em cada promessa que tu tens para eles. Senhor, colocamos diante de ti todos os líderes espirituais ao redor do mundo, de grandes congregações, de pequenas igrejas, de missões em aldeias distantes, de ministérios que se reúnem em lares. Todos têm a mesma responsabilidade de velar por almas. Todos precisam de ti. Por isso pedimos que derrames um revestimento especial, que fortaleça suas famílias, que guarde seus filhos, que proteja seus casamentos, que abençoe suas casas. Pai eterno, pedimos que sejamos igreja intercessora, que não apenas recebamos a palavra, mas que também sejamos sustentadores em oração daqueles que ministram sobre nós, que nunca falte clamor em favor de nossos pastores, que nunca falte gratidão por suas vidas, que possamos levantar muros de oração ao redor deles, que sejamos ombros que apoiam, corações que compreendem, vozes que intercedem, mãos que ajudam, para que assim teu reino avance com poder. Senhor nosso Deus, continuamos em tua presença com coração reverente, pedindo por nossos guias espirituais. Sabemos que não é fácil carregar a responsabilidade de ensinar, corrigir, orientar. Por isso rogamos que o Senhor os cubra com graça abundante, que cada decisão deles seja dirigida pelo Espírito Santo, que cada palavra pregada seja fruto de oração, que cada conselho seja inspirado na tua verdade. Livra-os do engano, protege-os de falsos caminhos, dá-lhes discernimento em meio às pressões do mundo, guarda-os das armadilhas do inimigo. Pai amado, tua palavra em Hebreus capítulo 13, versículo 17 nos lembra que devemos obedecer e nos submeter, pois eles velam por nossas almas como quem deve prestar contas. Ajuda-nos a compreender o peso desta responsabilidade. Desperta em nós compaixão por aqueles que se sacrificam no ministério. Dá-nos sensibilidade para perceber quando nossos líderes precisam de apoio. Ensina-nos a ser igreja madura que não exige além da medida, mas que apoia, que intercede, que compreende. Deus poderoso, muitos líderes enfrentam batalhas interiores que não são vistas, sentem o peso da solidão, lutam contra sentimentos de incapacidade, combatem tentações secretas. Nós intercedemos por eles neste momento, que recebam força do alto, que sejam revestidos com a armadura descrita em Efésios capítulo 6, versículo 11, para que possam permanecer firmes contra as ciladas do maligno. Dá-lhes vitória sobre a carne, livramento diante das tentações, renovo para não desistirem. Senhor, lembramos também das famílias pastorais. Quantos filhos de pastores sentem o peso das cobranças? Quantas esposas de líderes oram em silêncio pedindo socorro? Quantos lares são atacados para tentar enfraquecer o ministério? Pedimos que cubras cada família pastoral com teu manto protetor, que a casa deles seja lugar de paz, que seus filhos sejam guardados, que suas esposas sejam fortalecidas, que haja alegria no lar, que o ministério não seja motivo de fardo, mas de honra. Pai eterno, nós também te pedimos pelos líderes que sofrem oposição dentro da própria congregação, que enfrentam críticas injustas, que são acusados sem motivo, que sofrem rejeição de corações endurecidos. Consola-os, Senhor, dá-lhes paciência, dá-lhes sabedoria para lidar com as situações, ensina-os a responder com mansidão. Sustenta-os com teu amor. Mostra-lhes que bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, como nos ensinou Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 10.
Deus de misericórdia, pedimos por cada líder que está em terras distantes, missionários que pregam em línguas diferentes, que enfrentam falta de recursos, que vivem em meio a perigos. Sustenta o Senhor, dá-lhes coragem, envia teu socorro, abre portas de provisão, faz com que sintam que não estão sozinhos, que há um povo intercedendo por eles, que há anjos acampados ao redor, que o trabalho deles alcance frutos eternos, que cada vida alcançada seja testemunho da tua fidelidade. Senhor, nós também clamamos por líderes que estão cansados, que já não veem resultados, que pensam em desistir. Toca nesses corações agora. Sopra sobre eles o vento do Espírito Santo. Mostra-lhes que o trabalho no Senhor nunca é em vão. Que cada oração feita, cada palavra ministrada, cada conselho dado, cada lágrima derramada, tudo está registrado diante de ti. Tudo tem valor eterno. Renova o Senhor, dá-lhes esperança, dá-lhes alegria em continuar. Pai justo, pedimos ainda pela nova geração de líderes que o Senhor está levantando, jovens que estão sendo chamados para pregar, ensinar, discipular, dá-lhes firmeza na fé, guarda-os da soberba, livra-os da pressa, ensina-os a valorizar a preparação, mostra-lhes que liderança espiritual é serviço, que o maior é aquele que serve, que aprendam a andar em humildade, que reconheçam a necessidade da dependência total de ti, que se espelhem na vida de Cristo, o maior exemplo de liderança amorosa. Deus bondoso, pedimos que nossa igreja saiba honrar seus líderes, que não falte gratidão em nossos lábios, que não falte apoio em nossas atitudes, que sejamos povo que reconhece o valor do ministério, que sejamos pessoas que oram, que sustentam, que fortalecem, que não espalham murmuração, mas que espalham amor, que cuidam também de quem cuida, que tratam com honra aqueles que se desgastam pelo Evangelho, que possamos ser exemplo de unidade e de respeito. Senhor, que cada pastor, cada líder, cada obreiro sinta agora a tua presença renovadora, que a chama do Espírito Santo seja reacendida, que corações sejam fortalecidos, que mentes sejam renovadas, que suas mãos sejam fortalecidas para continuar a obra, que não se deixem vencer pelo cansaço, mas que encontrem em ti a fonte inesgotável de renovo, que sigam firmes até o dia em que ouvirão de ti as palavras tão aguardadas: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Pai querido, seguimos em oração entregando diante de ti cada liderança espiritual, espalhada pela terra. Sabemos que muitos enfrentam noites sem sono, carregam preocupações no coração, sofrem por cada vida perdida, choram pelas ovelhas feridas. Clamamos que o Senhor enxugue suas lágrimas, que o consolo do Espírito Santo repouse sobre eles, que sintam a alegria de saber que não estão sozinhos nesta missão. Senhor, tua palavra nos lembra em Hebreus capítulo 13, versículo 17, que nossos líderes velam por nossas almas, como quem há de prestar contas. Essa responsabilidade é santa e tremenda. Por isso pedimos que o Senhor os fortaleça diariamente, que a cada manhã recebam nova unção, que não falte fé, que não falte coragem, que não falte amor. Que suas forças sejam multiplicadas como as águias que renovam as asas para voar alto. Pai eterno, pedimos pela proteção espiritual de cada um deles, que sejam guardados das setas inflamadas do inimigo, que nenhuma palavra de maldição tenha poder sobre eles, que toda língua que se levantar em juízo contra seus ministérios seja anulada, que a graça de Cristo os cubra como escudo, que os anjos do Senhor acampem ao redor de cada líder, sustentando-os, guiando-os, protegendo-os em cada passo. Pai, pedimos ainda que os líderes sejam cheios do teu Espírito, que recebam visões celestiais, que tenham sonhos proféticos, que sejam cheios de discernimento, que andem na luz da tua palavra,
que sejam usados como instrumentos de cura, libertação, restauração, que onde colocarem as mãos vidas sejam transformadas, que onde pregarem corações sejam quebrantados, que onde caminharem a luz de Cristo brilhe intensamente. Senhor, oramos para que a liderança da Tua Igreja seja marcada por santidade, que não haja corrupção, que não haja escândalo, que não haja tropeço. Guarda os corações de todo orgulho, de toda vaidade, de toda soberba. Ensina-os a serem humildes como Jesus foi, a lavarem os pés das ovelhas, a se entregarem com amor, a cuidarem com mansidão, que sejam líderes segundo o teu coração, líderes que amam, que servem, que edificam. Pai bondoso, clamamos por cada igreja que está sem liderança, por cada rebanho que se sente perdido. Que o Senhor levante pastores fiéis, que envie obreiros para a tua seara, que fortaleça os que estão se preparando, que forme mestres comprometidos com a verdade, que desperte evangelistas cheios de paixão, que levante profetas que falem com ousadia, que desperte apóstolos que governem com sabedoria, que toda liderança venha do alto. Deus eterno, pedimos também por nós como igreja, que sejamos submissos como nos ordena a tua palavra, que obedeçamos com alegria, que cooperemos com entusiasmo, que sejamos ovelhas dóceis, que não entristeçamos nossos guias, que não sejamos motivo de peso, que possamos ser lembrados como filhos fiéis que honraram seus pastores, que ajudaram a obra a florescer, que espalharam unidade, que viveram em amor. Senhor, terminamos esta oração confiando que Tu ouves o clamor de Teu povo. Entregamos cada liderança espiritual em Tuas mãos. Sabemos que o Senhor é poderoso para fortalecer, renovar, capacitar, guiar. Sabemos que o Senhor é fiel para guardar aqueles que foram chamados. Sabemos que Tua palavra não falha. Por isso te agradecemos antecipadamente por cada resposta, por cada renovo, por cada vitória, por cada restauração que virá. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós oramos. Amém.